A gente começou preliminarmente você falando da Rádio Tupi, mas como é que foi a chegada até lá? Como é que foi decidir trabalhar com jornalismo pra gente começar a falar dos causos da época? Cara, essa história é legal, através inclusive de um companheiro teu, o André Marques. André Martins, narrador? É, a gente estudava junto na faixa, faculdade Hélio Alonso, ali em Botafogo, e conversava sobre futebol, sobre Vasco principalmente, né? Somos vascaínos. Lendo aquele velho e bom jornal Lance, a gente passava na banca antes de começar, né, a aula e comprava e ficava trocando ideia. Não tinha ali muita internet, essas coisas assim, mas o jornal Lance era uma base, a gente ficava trocando ideia e pá, e de rádio. Ele também gosta, né? E eu também, sempre fui um cara assim que acompanhei rádio pra ouvir as notícias, ia dormindo com radinho, dormia com o radinho embaixo do travesseiro. E aí foi uma coisa que eu peguei do meu avô, né? Que nem, tipo, me forçou a nada, nem não foi, tipo, um ensinamento, mas uma mania que eu vi e acabei seguindo. E ficava naquela Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio Nacional. E eu e o André, a gente trocava muita ideia sobre isso, até que um belo dia ele falou, pô, cara, arrumei meio que um estágio numa outra rádio aí, acho que era Rádio Cristal na época. E depois, eu agora tô na Rádio Carioca. Lá tem espaço pra essa rapaziada que tá começando, quer ir lá? Falei, bora, pô. Nunca tinha feito estágio de nada. Tava ali lá pelo, sei lá, terceiro, quarto período. Nem tinha muito tempo ainda de faculdade. Acho que não tinha chegado nem à metade. São 8, né? E aí ele comentou, vamos lá. Era a equipe do Garcia Júnior, a Rádio Carioca. E aí eu fui. Falei, senta aí. Vamos começar o programa agora. Senta aí e fala uns negócios aí. Eu fui falando. Não sabia nem o quê. O cara nunca tinha me ouvido, nem me conhecia. E foi nessa. E aí ele foi postando, gostei de você. É um cara inteligente, conhece de futebol e tal. Vambora. A partir de amanhã você pode vir aí. Mas eu vou fazer o quê? Tu fala aí dos times pequenos aí, Friburguense, Cabo. O que tiver no dia, a gente pega aqui e você fala. E nessa foi o Fábio Leme, que também trabalhava com a gente, depois foi pro Globo Esporte. Vulgo Lago, hoje narrador da Rádio Globo, também fazia parte dessa equipe. Gente boníssima. Vinícius Gama, que hoje tá na Tupi, que já passou por outras rádios também, que trabalhou comigo 2 vezes na Tupi. Foi uma equipe que foi sendo formada assim, meio que sem muito planejamento, e acabou dando certo. E o André me indicou pra lá, e aí eu fiquei, fui indo. E aí, de repente, comecei a cobrir Fluminense, depois o Vasco, o cara do Vasco saiu, alguma coisa assim. E nessa eu fui pra rádio, da Carioca pra Rádio Livre, um pedacinho. E depois pra Rádio Manchete. Aí era um programa que tinha aos domingos só, que era o Super Domingão dos Esportes, alguma coisa assim. Com o Fábio Tubino, inclusive, também jornalista. E aí ele me convidou, porque ele trabalhava nessa equipe da Rádio Carioca. Pô, quer fazer? Mas é só domingo, não vai fazer, vai falar de futebol. Falei, pô, será, cara? Eu vou largar o negócio que eu tava querendo. Mas falei, eu senti que era uma coisa mais poderia ter um futuro maior, mais consolidada. E nisso o André já tinha saído já tinha ido pra Rádio Brasil. E aí eu fui pra esse programa de domingo, e aí a Manchete fez uma equipe de futebol com o Daniel Pereira e o João Guilherme. Aí eu fui pra essa equipe de futebol e eu comecei a cobrir Vasco. Isso foi de 2006 pra 2007. E aí... assim que você começa cobrindo o Vasco, assim que eu começo cobrindo o Vasco. E assim, que eu começo mesmo a ter uma visibilidade maior. Porque frequentava os treinos, frequentava os jogos. Cobri o 1000º gol do Romário pela Rádio Manchete, 2007, naquele jogo lá contra o Sport. Não só aquele jogo, mas os outros, né, que ele tentou fazer. E aí eu conheci outras pessoas que estavam há mais tempo na cobertura, jornalistas já consagrados, Wagner Menezes, o Rafael Marques. E criei ali uma sintonia com eles, uma amizade, eles gostaram. E um dia o Wagner me chamou para fazer estágio na Tupi. Também no ano de 2007. Então, aquele jogo do 1000º do Romário foi o meu penúltimo. Teve um jogo no Maracanã, se eu não me engano, que o Romário acho que não jogou. Ele ainda estava na festa. Mas uma semana depois ainda estava relaxado, né, liberado. Acho que foi o Vasco Fluminense, isso. E ali foi meu último jogo. Eu recebi a proposta para ir para fazer estágio na Tupi, porque era uma coisa carteira assinada, né? Uma coisa realmente para iniciar. E fui. Foi 2007. E como é que foi pra você, assim, jovem? Você tinha o que aí na... 2007 eu tinha... Foi 85, me ajuda aí.
Eu sou muito de Eu humanas. também sou péssimo. Sou muito de humanas. Enfim, um Nasci jovem... em 95, 22, 23 anos. Então, por aí. 22, 23, você era um Isso. cara que, pô, tava se formando ainda na faculdade, né? Você foi de estagiário pra Tupi. E você ganhou a oportunidade de cobrir o Vasco numa rádio que Pois tem é. uma relevância, tem uma equipe maneira, tanto você falou nomes de João Guilherme e Daniel Pereira. Isso foi na Manchete. Então, tô falando da Manchete, você vai cobrir Vasco, assim, como é que foi pra você? É. Como é que foi isso, assim, pra um cara que é vascaíno chegar lá e, pô, vou cobrir o Vasco aqui, como é que foi essa parada pra você? Foi algo assim, até surpreendente nesse ponto que você citou e muito prazeroso, porque não era o meu objetivo, tipo, não quero trabalhar nisso pra cobrir o Vasco, mas claro que caiu com essa possibilidade surgiu, eu tinha que abraçar, e aí foi algo realmente diferente, porque você tá cobrindo o teu clube de coração, você já conhecia a história do clube, aí você passar a frequentar treino, jogo, ter contato com grandes caras. Veja que assim, eu tava falando aqui, em 2 anos, menos de 2 anos de trabalhando na área, pô, eu cobri um evento, né? Que é o 1000º gol do Romário, cara, que muita gente queria estar lá, e poucos tiveram, porque houve uma restrição para não ficar muito tumultuado ali. Então, eu meio que já, não vou dizer sonho, porque eu não imaginei que cobriria aquilo ali, o 1000º gol do Romário. Quando eu comecei, eu nem imaginava que o Romário faria o 1000º gol, né? Ali, naquele instante, principalmente. Mas foi algo que me marcou e logo de cara, né? Logo de cara, no início da minha trajetória, né? E nisso você tá falando do 1000º gol? Queria que você contasse os bastidores, porque é a sua primeira grande cobertura, você tem várias aí. Sem dúvida. Mas assim, 1000º gol do Romário é uma parada... E eu acho que foi a maior. Foi? Mesmo sendo a primeira, continua sendo a maior. É por conta do ineditismo da parada? Porque assim, Sim. não é nenhum demérito ou qualquer coisa, não entenda que eu estou falando que é pouca coisa. Mas assim, final de campeonato, todo ano tem... Isso. Final, Também assim, acho. que 1000º gol é um bagulho meio aleatório. Pois Até dá pra pô. falar que tem uma aleatoriedade envolvida. Tem. O E assim, 1000º gol o do- mundo parou pra isso. O Faustão narrou o gol, pô. Isso, o mundo parou pra isso. Eu fiz outras coberturas aí, finais de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada, essas coisas todas. Mas, assim, pra mim, mais marcante continua sendo esse aí. E como é que foi pra você no dia, assim? Porque tinha toda uma expectativa que o Romário ia fazer o 1000º, o Romário ia fazer o 1000º, ele quase fez o 1000º. Em outros 2 jogos. Em outros 2 jogos, bateu na trave, fazendo um gol, o goleiro... Fez 3 em um jogo, né? Ou 2, ou alguma acho que foi contra o Botafogo, que ele Foi. faz 2. Isso. E o terceiro não sai Não por saiu. um detalhe. Era aquele jogo ali. Que o cara tira dentro da linha quase o gol. Mas enfim, você tá lá, assim, não vou imaginar que você lembre o dia com todos os detalhes possíveis e imagináveis, mas, pô, como é que foi pra você, ainda no início, você ter essa... Você tinha dimensão que hoje eu vou estar lá e pode sair o 1000º gol do Romário? A gente tinha justamente porque já estava ensaiado, né? Nos outros jogos bateu na trave. Literalmente, acho que teve um chute na trave, inclusive, dele. Mas foi uma preparação incrível, foi uma expectativa muito grande para aquele jogo. Como eu te disse, houve uma restrição por parte até do Vasco por causa do estádio. São Januário não comportava tanta gente ali no campo, diferente do Maracanã, depois de uma coletiva também. Imagina, seria... né, se todo mundo que pedisse fosse credenciado, ia ficar uma coisa meio louca. E aí foi uma expectativa grande de fazer, inclusive, matéria, né? De preparar um material. Não falar dos gols do Romário, que não daria tempo, mas dos bons momentos dele na carreira, como ele chegou até aquilo ali, qual era o objetivo dele. E foi, sem dúvida, muito especial ali. Não só o pré, como durante, que eu fiquei dando volta olímpica com ele e tudo mais. Cansou, né? Ele deu umas 3 ou 4 aquele dia. Foi. Bastante. E muita gente em cima, né? E o depois também. Depois teve até uma festa dele numa boate aqui na Barra. Eu nem fui nessa festa. Eu tava tão cansado. Mesmo sendo novo. Perdeu logo o filé? Perdi o filé. Perdi o filé. Eu fiquei preparando material pro dia seguinte. Aquela coisa de cara que tá começando, né? Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!